Olá, meus caros, vamos fazendo aqui uma reflexão no ar livre, num bosque, falando sobre ateísmo, fé, crença. Eu sou ateu, graças a Deus. Essa é uma sentença de Luiz Buñuel, que fora um cineasta, fora um pensador. E eu fui saber dessa sentença porque eu, desde muito tempo, jovem, novo, há muitos anos atrás, escutava Marcelo Nova. Às vezes eu escuto também, vou ser um aqui hipócrita. E tem uma música do Marcelo Nova, acho que é do álbum dele de 2005, que fala essa sentença, que é do Buñuel. Parece um contraditório, não é verdade? Eu ser ateu, graças a Deus? Como assim? Eu nego, depois desnego? Já que existe esse termo? Eu afirmo e depois nego? Como assim? Eu sou ateu, graças a Deus? Você não crê em Deus, por que eu vou dizer graças a Deus? Parece cômico, parece uma ironia, mas tem um viés filosófico por trás dessa sentença. E é nesse sentido que eu quero refletir. Até porque meu último vídeo deu o que falar. Gente achando que eu sou ateu mesmo. Pessoas me recomendando para ir para determinadas filosofias vãs. Outros dizendo que eu estava machucado com a religião e que eu não deveria estar pensando assim. Que orar por mim. Um monte dessas coisas. Mas se as pessoas não fossem precipitadas, visse o vídeo todo até o fim, entender o que eu disse. No sentido que eu disse de eu ser ateu. Como eu creio que desse vídeo muitos vão estar falando também, porque não vão ver até o fim. Isso é muito lamentável. Jesus disse para nós não julgar precipitadamente. Você quando vê 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto de um vídeo de 6, 7 minutos, você está julgando precipitadamente. Não está julgando de acordo com a obra toda. É um trechozinho. Então analise, examinai tudo e retenha bem. Eu sou ateu, eu afirmo isso, graças ao bom Deus. Eu coloco o bom Deus. Sou ateu ao Deus, ou do Deus das igrejas evangélicas e católicas. Por mais que muitos não entendam isto, mas é lógico, nós somos a igreja, a casa de Deus. Eu não creio num espaço físico no qual as pessoas são... Agora está vindo um vento forte, pode atrapalhar aqui a gravação. Naquele espaço, naquele recinto, naquele estabelecimento físico, as pessoas são levadas a crer que é só ali que tem Deus. Que falou o senhor pastor, o senhor reverendo, o senhor presbítero, o senhor diácono, o senhor padre, o senhor sacerdote, o senhor papa, a excelência o papa, o santíssimo papa é a verdade abissal profunda. Como se Deus não fosse onipotente, onisciente, onipresente, como se Deus não habitasse em outros lugares, como se Deus não ouvisse a oração de um justo, ainda que esse justo não esteja dentro do sistema religioso de uma igreja CNPJada, de empresas. Eu sou ateu nesse aspecto, nesse sentido. Eu não creio no Deus das igrejas CNPJadas, empresas, das igrejas espaços físicos, das igrejas onde tem uma liderança que às vezes interpreta a Bíblia totalmente equivocada. Eu sou descrente, eu sou ateu dessas igrejas. Eu não vou em igrejas há muito tempo. Eu já fui no período que eu me desliguei dessa configuração de igreja que eu sou totalmente contra. Já estou 11 anos, 12 anos quase fora disso. Só que nesse meio tempo eu ainda visitei algumas denominações. Mas a minha cabeça não entra mais lá dentro. Não tem como. Cheguei o nirvana, o apogeu do conhecimento de Deus, da Bíblia, da palavra do Senhor.
Não tem mais como eu crer, como aquilo ser crível a mim. Quando você percebe que pastores só pregam a palavra para ganhar dinheiro, comercializam a palavra. Quando você percebe que eles só sabem falar de dízimo, obrigando o povo a dar e dizendo que vai um inferno se não dá, para sustentar toda a sua família, deixar bem de vida. Não tem como eu crer nesse Deus, porque Deus não é avarento, Deus é o dono do ouro e da prata. Deus não quer que um fique rico e outro fique pobre com base na exploração. Se fosse uma condição normal, inerente da vida, era uma outra questão, mas eu, por exemplo, com o meu dom da ciência da palavra, começar a persuadir todo mundo aqui e enganar para mim ficar rico na custa de vocês, trabalhadores, pessoas pobres, pessoas sofredoras. Isso não é do Evangelho, Jesus não pregou isso, Jesus pegou a palavra, ele pegou a palavra da Taná, do Velho Testamento, e pregou a verdade dizendo: não ajunteis tesouros na terra, ajunteis nos céus. Ele pegou a Taná dos israelitas que tinham como herança essa terra, as coisas dessa vida. Jesus é o oposto, por isso que os próprios israelitas não creram no Messias, porque ele pregava tudo contra eles. Jesus não veio para tirar o povo israelita do fardo, do jugo do Império Romano, ou dos romanos. Jesus veio para tirar eles das garras de Satanás, que é exatamente uma escravidão, e a pior de todas as escravidões. Não é a escravidão necessariamente de um homem sobre outro homem. Só que você também precisa entender o contexto da época. Inclusive, na época de Jesus tinha escravidão. Tinha um senhor, tinha um escravo, o servo, o escravo. Por isso nós temos aquela analogia de nós termos o Senhor e nós sermos os servos desse Senhor. Mas é claro que no plano divino nós não temos nenhum abuso por parte de Deus, e nós, como servos de Deus, também não tentar ou aquilo que Jesus disse, tentar contra o próprio Senhor, o próprio Deus. Ok? Então, meus caros, para esclarecer melhor, eu sou ateu dessas denominações. Meu canal não defende denominações, meu canal não defende doutrinas dessas igrejas. Defende a doutrina bíblica. Eu sou crente no Deus Jeová, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Tem uma travação aqui no vídeo. No Pai, no Filho e no Espírito Santo eu creio. Ainda que os outros vão dizer assim, não existe trindade, eu não quero saber. A minha crença é nesses três e pronto. Eu não estou aí para nenhum império, para nenhuma vã filosofia. E eu sou ateu, sim, dessas igrejas. Vem pregar, vem para Jesus. Em outras palavras, vem para nossa igreja dar o dízimo para sustentar. É isso. Eu não vou fazer isso. Eu tenho amadurecimento. E você que não acordou para essa realidade, acorde. Porque você só dá para a igreja e não recebe nada. E em contrapartida, o evangelho diz que é para você dar e receber. De graça recebeste, você recebeu primeiro. De graça dai. Não é você só dar e não recebe nada. Jesus falou isto. Em Atos dos Apóstolos você percebe uma outra coisa ainda mais forte. A revelação forte, impactante aqui. Aqueles que falam de revelação, gostam de revelação, sempre acabam se expressando dessa forma. Em Atos dos Apóstolos 5, todos tinham que comer, todos tinham que beber, tinham pertences, tinham bens. Ninguém ficava em falta. E hoje o que você vê nas igrejas é as cúpulas, as diretorias, os líderes dessas seitas, todas seitas, do ponto de vista bíblico. Seita, não só na questão da minoria e também na heresia. São seitas, não são a igreja primitiva, que era considerada seita por judaísmo, mas era a verdade. Era, na realidade, relatada a verdade bíblica. Era a verdade divina, não era a verdade bíblica, era a verdade divina ali. O querer de Deus. Que todos tivessem o que comer, o que beber. Veja
que tinha diferença no povo de Israel. Nós tínhamos os estrangeiros, nós tínhamos os pobres, as viúvas, os necessitados, e mesmo assim o dízimo era para esses, para ajudar esses. E já na igreja primitiva a coisa é muito mais melhor ainda, que nós não tínhamos mais órfãos e viúvas ou sofredores, estrangeiros e tal. Todos comiam, todos se fartavam, todos tinham o que comer, tinham alguma coisa, todos. E se vocês pararam para analisar, o que você percebe hoje em igreja? As pessoas são todas abençoadas? Não passam necessidade? Ou é só as cúpulas que tem tudo e o restante não tem nada? Os membros não tem nada, são cada vez mais sugados, são cada vez mais explorados. Isso não é de Deus, eu não creio nesse Deus. Eu sou ateu desse Deus. Eu não creio nesse Deus. Esse não é o Deus bíblico, não é o Deus verdadeiro, de maneira alguma. Porque o que Jesus disse? Que nós temos o dever, a incumbência de quando vê alguém necessitado ajudar. Nós, a igreja. Jesus disse que aquele que vê um necessitado e ajuda, aquele que vê um enfermo e vai lá e ampara, aquele que vê alguém passando privações de pães, etc., necessidades de várias formas, e for lá ajudar, está fazendo para ele. Aquele que ajudar qualquer um desses pequeninos está fazendo para mim. Aquele que rejeitar qualquer um desses pequeninos está fazendo para mim. Ou seja, quando você faz o bem, quando você é a igreja do Senhor, se é a igreja do Senhor, faz a filantropia de uma maneira sincera, verdadeira. Não é para se promover. Porque tem aqueles que fazem só para se promover, não fazem genuinamente, tendo condições. Igrejas, eu digo, sendo pejotadas, não igreja você. Agora, você que é a igreja de Deus, tem condições, você ajuda sim. Você faz por onde? Para encerrar, você percebe mais a ajuda do Estado às pessoas necessitadas do que as igrejas. E quem ganha mais será? Quem que arrecada mais? É o Estado ou é a igreja? Sendo que a igreja não tem que pagar impostos. O Estado, por conseguinte, tem que pagar vários funcionários públicos. Tem várias despesas. Faz a filantropia, mas dá a entender que muitas igrejas têm uma liquidez maior do que, por exemplo, alguns municípios, alguns estados, no sentido estado de cada federação, não no sentido do Estado-nação. Provavelmente o Estado-nação deve ser maior, mas eu não sei não. Tem igrejas aí que você pode até duvidar. Pode ser que elas ganhem até de alguns países, sim. Estado-nações. Ou Estado-nação. Ok, meus caros? Abraço, tá aí o comentário. Obrigado por ter acompanhado até o fim. E aí você entendeu por que eu sou ateu. No que eu sou ateu. Tá? Não julgo sem analisar tudo antes. Para de ser precipitado. Outra coisa. Não estou fora de igreja? Estou fora de igreja? Isso pouco importa. Se eu estou ou não estou lá dentro. Importa a minha sinceridade, a minha crença. Quantos estão lá dentro do sistema religioso e não creem em Deus? Não é só em obras, mas também aqui na mente. Outros não praticam aquilo que é para ser praticado na hora. Ou seja, não sai do campo teórico. Estes também não vão subir. São verdadeiramente os ateus. Estão lá com terno e gravata, pregando um Deus que eles mesmos não creem. Ou que na prática não traduz essa crença. Contrapartida, hoje estão fora dessa sistemática, fazem muito mais a obra de Deus do que qualquer ou uma outra dessas instituições ou empresas. Quando você em Deus deposita a sua fé,